2026 não vai ser mais um ano no tratamento do emagrecimento, vai ser um ponto de virada e não somente porque surgirão canetas mais fortes, mas porque finalmente a medicina começou a entender que a obesidade não é só fome, não é só caloria e não é só falta de força de vontade. O que está chegando em 2026 muda a lógica do jogo. Pela primeira vez, os medicamentos não estão sendo desenhados apenas para cortar apetite, mas para reorganizar o funcionamento do corpo como um todo. Até agora, muita gente que conheceu as canetinhas como algo quase mágico no começo, a frustração, eventualmente, no meio desse processo, começou a aparecer. Perda de peso rápida, menos fome, menos compulsão e depois platô, adaptação e o medo de parar e o reganho. Isso não acontece porque o medicamento falhou, mas sim porque a ferramenta evoluiu mais rápido do que as estratégias de utilização. E é exatamente isso que em 2026 começamos finalmente a corrigir. As novas canetas que estão chegando atuam na forma mais ampla e mais inteligente. Elas conversam melhor com o cérebro, com o intestino, com o metabolismo e com o comportamento alimentar. Algumas combinam múltiplos mecanismos, outras modulam não só a saciedade, mas a preferência alimentar, a impulsividade, a resposta ao estresse e inclusive a queima de gordura. O objetivo deixa de ser apenas comer menos e passa a ser funcionar melhor. Isso é um divisor de águas, porque a maioria das pessoas não engorda por fome fisiológica, ela engorda por fome emocional, por rotina desorganizada, por estresse crônico, por sono ruim, por metabolismo inflamado. E quando você usa uma medicação que só corta a fome, mas não ajuda a reorganizar o sistema, o corpo ele dá um jeito de cobrar esse preço lá na frente. E as canetas de 2026 nascem justamente desse aprendizado. Outro ponto muito importante é que essas novas medicações estão sendo pensadas para serem de utilização de uma forma mais sustentável, menos efeitos colaterais, mais estabilidade de ação, menos perda de massa magra quando associado, eventualmente, a treinos e a proteínas adequados. Isso muda completamente a conversa sobre manutenção de resultado. Não é mais sobre apenas usar e emagrecer e ver o que acontece depois. É sobre integrar o medicamento a um planejamento de médio e longo prazo. Mas aqui vai um alerta muito importante sobre essas canetas. Elas não vão substituir de forma nenhuma estratégias. Elas não vão compensar noites mal dormidas, uma alimentação caótica, sedentarismo ou estresse constante. Na verdade, quanto mais avançada a medicação, mais evidente fica para quem está fazendo o básico e quem está tentando usar a medicação como uma muleta. Elas potencializam bons hábitos, mas não salvam maus hábitos. Eu sempre falo isso para as minhas pacientes. O que chega em 2026 não é a promessa de emagrecer sem esforço, mas sim uma possibilidade real de emagrecer sem uma guerra interna, de reduzir o barulho da fome, da compulsão e da ansiedade para que a pessoa consiga finalmente a construir comportamento. Isso é muito diferente de apenas perder peso. Estamos entrando em uma nova fase do tratamento da obesidade, no qual menos moral, no qual é uma fase menos cognitiva e mais biológica, menos baseada em culpa e mais baseada no entendimento. As novas canetas são parte desse processo, mas não o centro. São ferramentas sofisticadas dentro de uma metodologia bem estruturada. E quem entender isso desde já vai, obviamente, sair na frente. Não é só o resultado na balança, mas sim na capacidade de sustentar esses resultados com a saúde, clareza e qualidade de vida. Entre todas as novas moléculas que começaram a chegar nesse começo de 2026, a retatrutida merece atenção especial. Não porque ela seja mais forte, mas porque ela representa uma mudança conceitual importante na forma como a obesidade está sendo tratada. A retatrutida não atua em um único eixo, ela atua em 3. E isso muda completamente o jogo. Inclusive, já fiz um vídeo específico sobre ela. Enquanto as canetas mais conhecidas hoje trabalham principalmente em torno do GLP-1, a retatrutida combina a atuação de GLP-1, GIP e glucagon. Traduzindo isso para a vida real, ela não apenas reduz a fome, como melhora o gasto energético, a utilização de gordura como fonte de energia e a regulação metabólica como um todo. Não é só comer menos, é sobre como o corpo funciona de uma forma mais eficiente. Isso explica por que nos estudos a perda de peso com a retatrutida chama a atenção não apenas pelo número final na balança, mas pela qualidade dessa perda. Menos perda de massa magra, sim, quando associada a uma estratégia correta. Melhor resposta metabólica de um impacto mais consistente sobre a gordura visceral. E gordura visceral não é estética, é risco cardiovascular, inflamação, disfunção metabólica. Eu costumo falar que é uma bomba relógio que você tem dentro do seu corpo.
Outro ponto fundamental é o efeito da reta tutida sobre o comportamento alimentar. Muitas pessoas não lutam contra a fome física, lutam contra a fome hedônica, aquela sensação de prazer, aquela vontade que aparece mesmo depois de comer, aquela busca por doce, por recompensa, por alívio emocional. A reta tutida atua em circuitos cerebrais relacionados à recompensa alimentar, ajudando a reduzir esses ruídos. Não é sedação, não é apatia, é simplesmente menos barulho. Mas aqui entra um ponto crucial que quase ninguém explica direito. A reta tutida, ela não faz isso sozinha. Ela cria uma janela, uma oportunidade. Quem entra com estratégia constrói comportamento. Quem entra esperando milagre se frustra depois. Quanto mais potente a ferramenta, maior a responsabilidade no uso. Outro diferencial importante da reta tutida é o impacto metabólico mais amplo. A ativação do glucagon, que muita gente associa apenas ao aumento da glicose, aqui é usado de forma estratégica para aumentar o gasto energético e mobilização da sua gordura. Isso exige um acompanhamento, exige um ajuste na alimentação, treino, sono, esses 3 pilares. Não é uma caneta para ser usada de forma irresponsável ou sem orientação, até porque, se for utilizada dessa forma, perderá massa muscular. É por isso que a reta tutida não deve ser vista como a próxima modinha. Ela é uma ferramenta de alta complexidade para um problema complexo, porque a obesidade não é excesso de comida, é uma desorganização metabólica, comportamental e ambiental. A reta tutida conversa com esse sistema de uma forma muito mais integrada, mas não substitui o método. E quem entende isso, começa a utilizar o medicamento como um aliado, não como uma muleta de apoio. Usa para reduzir ruído, facilitando a adesão e protegendo o metabolismo e criando uma base de manutenção. Quem não entende tenta resolver anos de desorganização em poucos meses e depois culpa o remédio quando o corpo cobra a conta. A grande promessa da reta tutida não é emagrecer mais rápido, é emagrecer com mais lógica, com menos adaptação negativa, com mais chances de sustentar o resultado quando a dose for reduzida ou quando o medicamento sair de cena da sua vida, caso saia. E isso é exatamente o que diferencia as canetinhas 2026 das gerações anteriores, Ozempic, Wegovy e Mounjaro, por exemplo. Elas não vieram apenas para substituir esforço, vieram para tornar o esforço possível. Orfogliprona representa outro salto importante no tratamento do emagrecimento, que começa a se consolidar a partir desse ano. Diferente das canetas injetáveis, ela surge como uma molécula oral. Mas isso é apenas o detalhe visível. O verdadeiro impacto está na forma como ela entrega o efeito do GLP-1 de maneira estável, previsível e principalmente sustentável para a utilização no mundo real, o mundo no qual nós vivemos. Durante muito tempo, a discussão girou em torno da via de administração. Oral, comprimido, mas o que realmente importa não é como o medicamento entra no corpo, e sim como ele conversa com o sistema nervoso, o intestino e o metabolismo ao longo do tempo. A orfogliprona foi desenhada exatamente para isso: reduzir picos, evitar oscilações abruptas e diminuir a chance de efeitos colaterais que atrapalhem a adesão e que principalmente tragam um resultado consistente. Um dos grandes problemas que vejo no consultório com os análogos atuais é que muita gente até emagrece, mas vive em um ciclo de medo. Medo de aumentar a dose, medo de passar mal, medo de parar, medo do reganho. A orfogliprona tende a mudar esse conceito ao oferecer um controle mais fino da resposta do corpo, com menos impacto gastrointestinal e uma sensação de maior previsibilidade, ou seja, podemos pensar eventualmente em algumas associações. Outro ponto relevante é o efeito comportamental. Assim como outras moléculas modernas, a orfogliprona não atua apenas sobre a fome fisiológica, ela reduz o ruído da fome hedônica, da fome por prazer, aquela vontade de comer que surge não por necessidade, não por hábito, estresse, recompensa emocional. Isso cria um espaço para que as pessoas voltem a reconhecer os sinais reais da sociedade, algo que muitos pacientes perderam ao longo dos anos. Mas é importante deixar algo muito claro: o fato de ser oral não a transforma em uma solução mais simples ou menos séria. Pelo contrário, a facilidade do uso aumenta o risco de banalização. E toda ferramenta potente, quando banalizada, cria-se um problema. A orfogliprona exige a mesma lógica do método, tá? Ajuste de alimentação, treino de força, organização do sono e acompanhamento profissional. Ela se encaixa muito bem em estratégias, por exemplo,
poderemos pensar aqui de transição, manutenção ou mesmo em pessoas que não se adaptaram às injeções, que têm medo de agulha, enfim. Mas isso não significa que funcione isoladamente, isso não significa que funcione para qualquer pessoa. Sem uma base metabólica, sem proteína adequada e estímulos da musculação, os resultados podem sumir. Atrás, de mais interessante é integrar o tratamento do emagrecimento de uma forma contínua com rotinas reais das pessoas. Menor interrupção, menos pico de entusiasmo seguido de frustração, ou seja, mais constância. E constância no emagrecimento sempre vence a intensidade. Cagricema e cafraglutida representam uma nova geração de medicamentos que deixam claro para onde o tratamento do emagrecimento está caminhando. Não é mais sobre cortar fome de forma agressiva, é sobre modular o comportamento alimentar, saciedade e gasto energético com muito mais inteligência. A cagricema combina dois mecanismos que atuam em pontos diferentes do controle do apetite. De um lado, o GLP-1, já conhecido por reduzir a fome e melhorar o controle glicêmico. Do outro lado, a cagrilintida, um análogo da amilina, um hormônio que atua diretamente no centro da saciedade e na regulação do tamanho das suas refeições. Olha só. Na prática, isso significa menos volume ingerido, mais sensação de controle e menor impulsividade alimentar. O que chama a atenção na cagricema não é apenas o percentual de perda de peso observada nos estudos, mas a qualidade dessa perda. A menor perda de massa magra, quando o tratamento é bem conduzido, um melhor controle da fome tardia e menos episódios de compulsão. É uma molécula pensada para pessoas que já tentaram de tudo, inclusive o GLP-1 isoladamente, e sentiram que algo ainda escapava. Já a cafraglutida surge com uma proposta um pouco diferente. Ela atua de forma mais prolongada e profunda nos circuitos da saciedade, oferecendo uma redução mais consistente de fome ao longo do dia. Isso pode ser extremamente útil para quem? Para pacientes que, por exemplo, relatam aquele padrão clássico, muito comum aqui no consultório. Passa um dia bem, mas perde um controle à noite. A cafraglutida tende a reduzir esse rebote comportamental, principalmente noturno. Mas aqui vale um alerta importante. Quanto mais potente a molécula, maior a necessidade de uma metodologia. Essas medicações elas não foram desenhadas para substituir comportamento, treino ou alimentação estruturada. Elas foram desenhadas para permitir que essas mudanças finalmente sejam possíveis. O erro clássico que vejo é repetir esse tratamento dessas novas canetas como uma solução definitiva. Não são. Elas são ferramentas avançadas dentro de um processo que precisa respeitar a biologia, a rotina e o contexto individual. Sem isso, o risco não é só o reganho de peso, mas a perda da autonomia alimentar. Cagricema e cafraglutida mostram que o futuro do emagrecimento não será apenas sobre passar fome com remédio, mas sobre reconstruir a relação com a comida, com menos ruído, menos luta interna e maior previsibilidade. Previsibilidade no longo prazo é o que sustenta o resultado, é o que mantém a constância. Bimagrumab muda completamente a lógica do emagrecimento quando o assunto é composição corporal. Enquanto a maioria das medicações foca quase exclusivamente em reduzir o apetite, bimagrumab atua em outro ponto crítico que pouca gente entende: a preservação e o aumento da massa magra durante a perda de gordura. Ela é um anticorpo monoclonal que bloqueia receptores da miostatina e de outras proteínas que limitam o crescimento muscular, uma lógica completamente diferente. Na prática, isso significa menos perda de músculo e, em alguns casos, até ganho de massa magra mesmo durante o processo de emagrecimento. Isso é algo absolutamente disruptivo, porque um dos maiores problemas dos protocolos tradicionais é emagrecer à custa do quê? Do seu metabolismo. Quando você perde músculo, você perde gasto energético basal, perde força, perde proteção metabólica, facilita o reganho de peso, piora a imunidade, piora a inflamação. O bimagrumab atua exatamente contra esse ciclo. Ele protege o tecido muscular enquanto a gordura corporal cai, o que muda completamente a sustentabilidade do processo. Vocês já devem estar pensando em possíveis associações. Nos estudos, o que chama a atenção não é apenas o peso que cai, mas a forma como ele cai. Menos gordura visceral, melhor sensibilidade à insulina, melhora da funcionalidade muscular e até impacto positivo na disposição física. Isso abre espaço para um novo tipo de estratégia, especialmente em pacientes com obesidade acopênica, pessoas mais velhas ou indivíduos que já fizeram múltiplos ciclos de emagrecimento e perderam massa magra ao longo dos anos. Quem nunca utilizou o Ozempic acabou desistindo porque teve um resultado muito pífio. Pois é. Mas aqui vale um ponto importante. O bimagrumab não substitui treino de força, nem proteína adequada, nem uma reposição hormonal quando indicada. Ele potencializa. Sem estímulo muscular, ele perde grande parte do seu valor estratégico. Ele não é uma solução isolada, é uma peça
dentro de um método, dentro de uma metodologia bem estruturada. O que Bimagrumab nos mostra é que o futuro do emagrecimento não é apenas pesar menos, e sim pesar melhor, eficiência. Menos gordura, mais músculo e metabolismo que trabalha a favor e não contra. Isso muda completamente o jogo, principalmente a longo prazo. Estamos entrando numa nova era do tratamento de emagrecimento. Então já falamos da retatrutida, orforglipona, cagrisema, cafraglutida e a Bimagrumab. Cada uma dessas medicações ataca um ponto diferente do problema, e isso deixa uma mensagem muito clara para todos nós. Obesidade não é falta de força de vontade, é um sistema biológico complexo que precisa de estratégias e não de improvisos. O futuro não será sobre uma caneta milagrosa, mas sim sobre combinar ferramentas de forma inteligente, com metodologia, comportamento e acompanhamento adequado. Essas drogas não vêm para substituir a alimentação, treino, sono ou disciplina. Elas vêm para criar um ambiente metabólico certo para que tudo isso funcione. Quem tratar essas medicações como atalho vai acabar preso nesse ciclo de perda e reganho. Quem entender que elas são alavancas dentro de um processo estruturado vai sustentar esse resultado a longo prazo, preservar a saúde e recuperar o controle. Emagrecer nunca foi sobre sofrer, sempre sobre fazer do jeito certo. Eu sou o Dr. Danilo Matsunaga. Se você gostou desse vídeo, clique, compartilhe, comente, diga quais medicações vocês estão mais animados, quais vocês querem que eu fale. Se vocês souberem de alguma outra, escrevam aí para nós. Até o próximo vídeo.